Vai dar início à quinta mesa da Semana de Ciências Sociais, Realidade da Habitação. Então nós temos aqui, apresentar na mesma ordem que serão as exposições. Primeiro, o professor Lúcio Kuvaric, professor do Departamento de Ciência Política aqui da Casa, doutor e livre docente pela USP, e que tem a linha de pesquisa Políticas Públicas, Gestão Urbana e Cidadania. Depois, o Valdir Martins, representante da ocupação do Pinheirinho, que é a maior ocupação urbana do Brasil, já tem 7 anos, localizada em São José dos Campos. Professora Elisete Cubano, mestre e doutora pela FAUSP, professora da FAO Mackenzie, especialista em habitação coletiva e cidade na perspectiva de condições contemporâneas. Também o Dr. Manuel Del Rio, assessor jurídico da Frente de Luta por Moradia, que é um coletivo de luta por moradia que reúne movimentos autônomos de luta por condições de moradia. Eu gostaria de só passar algumas informações antes do início da mesa. Primeiro, sobre os certificados. Existe uma mesa no saguão do prédio. Todos aqueles que quiserem certificado poderão preencher um formulário e podendo assistir no mínimo 3 palestras para ganhar esse certificado, né, sendo especificado depois quantas mesas a pessoa assistiu. O certificado é importante, inclusive, né, em outras atividades para a gente. Eu recomendo que todo mundo deixe o seu contato lá. A lista de presença vai estar passando também, serve justamente para a gente ter um balanço também, para poder contar a presença de todo mundo. E queria agradecer aqui aos apoios dos patrocinadores do evento, a revista Le Monde de Montpellier, a revista Cult, o Jornal Brasil de Fato, Editora Expressão Popular, a revista Caros Amigos, a revista de graduação de Ciências Sociais Primeiros Estudos, os departamentos de Sociologia, Ciência Política e Antropologia e os professores que apoiaram a Semana de Ciências Sociais, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e a ANPOX. E também as revistas do Departamento de Antropologia, o pacote estão à venda no saguão a R$10, que deram uma contribuição importante para a realização da semana. Então, serão 20 minutos de fala inicial e, na mesma ordem que eu fiz a apresentação, depois nós abriremos para algumas intervenções e mais uma rodada para os expositores fazerem suas considerações finais. Então, gostaria de pedir primeiro para o professor Lúcio iniciar a sua exposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Faz já desde 2008 que eu não estou em frente a uma classe tão numerosa, porque foi nesse ano que eu me aposentei, depois de 38 anos de ensinar aqui na USP, por 1970. Bom, eu vou falar 10 minutos rapidamente, depois eu vou mostrar algumas fotos da pesquisa que eu fiz recentemente, que está contida nesse livro chamado Viver em Risco, que foi publicado em 2009. Bom, eu acho que, primeira coisa, pelo menos 50% ou mais de todas as cidades, a maioria das cidades da América Latina, tem habitações chamadas subnormais. Então tem vários nomes para isso, tem calhampas, barriadas, cantegrilhos pela América Latina toda. Até Buenos Aires, com exceção talvez de Santiago, uma grande capital, e Montevidéu, que tem um nível habitacional muito melhor do que o resto das grandes cidades latino-americanas. Mesmo no Buenos Aires, que tem um padrão habitacional bastante bom, nos últimos anos, com a crise, surgiram assim chamadas vilas misérias, que são nas periferias, são ocupações ou habitações subnormais, mesmo em loteamentos ditos clandestinos entre aspas, que todo mundo sabe que eles estão construindo nessas casas. E não são só imigrantes bolivianos ou paraguaios, como era no início, mas também muitos argentinos que tiveram um descenso habitacional muito grande. Um livro que mostra claramente isso é o livro do Mike Davis, o Planet of Slums, que está traduzido Planeta de Favelas. O Cairo, por exemplo, a cidade do Cairo, num antigo cemitério, tem uma favela de cerca de 1 milhão de pessoas. Bom, a segunda coisa que pode ser dito é que
no Brasil, nunca houve um plano massivo de habitação, plano de habitação para a população de baixa renda. O BNH, Serviço Nacional de Habitação, construiu 2.500, 2 milhões e meio, 3 milhões de unidades habitacionais, classe média e classe alta. Tá? Inclusive, boa parte para a segunda habitação fora de São Paulo. Tá? Habitação na praia, no campo, etc, etc, etc. O que compõe isso, basicamente? Favelas, que é entendido como ocupação de terra alheia, seja do Estado, seja privada. Né? Cortiços, que são normalmente moradias antigas, casas, casarões, etc. Mais nos centros das cidades e nos subcentros, né? Onde se paga aluguel e tem áreas de uso comum. Né? Fundamentalmente a secagem e lavagem de roupa, né? E o banheiro e o chuveiro, que são comuns a, muitas vezes, a 10, 20 moradores. A pesquisa que eu fiz nos anos, no começo da década, de 2000, 2004, 2005, um cortiço no Paris tinha uma privada para 15 pessoas, perdão, uma privada para 15 pessoas e um chuveiro para 30. Vocês podem imaginar o que é isso. Bom, rapidamente, eu não vou fazer um percurso histórico, mas acho que é importante dar essa ideia. Eu deixei de falar de movimentos sociais, porque tem representantes que vão falar sobre isso, então não vou falar de movimentos sociais, então está aqui o companheiro Lorde que vai falar sobre isso. Em 1920, 20% da população de São Paulo, eu vou me referir a São Paulo, né, que é o objeto da minha pesquisa, tinha casa própria e 80% morava em aluguel. Hoje é o contrário, em termos gerais. Tá? O censo de 2010 está saindo, não sabe, mas aproximadamente 20% é casa própria e 80% casa própria e 20% é aluguel. Tá? Em 1906, um jornal Fanfula, da época, diz: olha, 1/3 das edificações da cidade são cortiços. 1/3. Se 1/3 são cortiços, mais de 50% viviam em cortiço, porque cortiço supõe uma aglomeração enorme de gente em cubículos extremamente pequenos, apertados. Bom, rapidamente, né? Até 30, nós temos uma cidade. Veja, em 1920, São Paulo tem 500 mil habitantes. Em 1900 são 180, 200 mil. Hoje é mais de 11 milhões. É a cidade, e a grande São Paulo, hoje são 17,5 milhões, 18 milhões, etc. Né? É a cidade que mais cresce no século XX. Né? Hoje tem cidades que crescem mais. São Paulo parou de crescer. Né? Cresce uma taxa demográfica muito pequena. Isso não quer dizer que certas regiões crescem muito e tal, mas parou de crescer. Inclusive, os dados que estão saindo do censo é que na cidade de São Paulo há mais gente que sai do que entra atualmente. A taxa demográfica cai muito. Você tem cidades da África hoje que crescem enormemente, Nigéria, etc. Mas até 30 é uma cidade concentrada, né? Com um bonde, né? Que é uma cidade concentrada e concêntrica, que ela cresce de uma maneira concêntrica e tal, porque esse meio de transporte, fora a linha que vai para o norte e para Santa Amaro, ela adensa a população. Isso quer dizer o seguinte: os pobres moram perto dos ricos. É claro que tem bairros ricos, bairros pobres, tal, mas tem uma proximidade muito grande, né? Pobreza e riqueza. E é uma cidade das epidemias, de tuberculose, de tifo, de febre amarela, e um enorme medo da contaminação. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: desde o século XIX, no final do século XIX, as elites quiseram periferizar os trabalhadores, porque moravam perto dos bairros pobres. Claro que tinha bairros ricos, Paulista. Veja o problema da higiene, Higienópolis, né? Cidade da higiene, né?
aclimação, o bom clima. Né? É um problema seríssimo. Bom, então há um plano de periferização dos trabalhadores, tá? De 1890, depois de uma epidemia que se dá em Santa Efigênia, que é 300 metros de Campos Elíseos, onde vive a elite da época, e não é possível fazer. Né? Não é possível fazer por quê? Porque você tem jornadas de 12, 13 horas de trabalho, inclusive noturnas, e você não tem um sistema de transporte para jogar a população a 15 quilômetros de distância. Né? Portanto, deve continuar no centro, e os salários são baixos, extremamente baixos, e, portanto, só podem viver em cortiços. Ou seja, cortiço é a diminuição de quartos menor, do espaço, maior número de cubículos, né? Onde se aglomeram as pessoas em péssimas condições de higiene, de promiscuidade, ouve-se tudo, divide-se as coisas, vê-se coisas, etc, etc, etc. Os anos 30 e 40 são cruciais para mudar isso. Né? São as grandes transformações. Primeiro, o plano de avenidas do Prestes Maia, que é aplicado em 38, né? Mas ele é formulado antes. Né? Segundo, a mudança no sistema de transportes. Lentamente passa-se do bonde para o ônibus. E o ônibus é muito mais versátil, ele vai por vias que... Ele é um produtor de terras. Tá? E o bonde é muito mais restrito a isso. E você tem, em 1942, a lei do Getúlio, do congelamento dos aluguéis. Congelamento dos aluguéis é o seguinte, não pode subir aluguel. Tá? Então, o que faz? As pessoas que empregavam o seu dinheiro construindo casas para alugar, deixam de fazer. Então, aumenta. Só os aluguéis comerciais podem subir, né? Mas essa lei do inclinado tem sempre jeito de dar um jeito nela, né? Como toda lei no Brasil, né? E aí milhares de dezenas de milhares de pessoas conseguem ser desalojadas. Né? Isso cria um enorme impacto, e é um momento dos anos 40, fim da ditadura Getúlio, e um momento de grandes conflitos sociais, tanto no trabalho como de luta urbana, etc, etc. Né? Quem fala uma linda descrição desse período no Albio Bondu, no livro Adultos Sociais da Cidade, que eu tive livro que eu coordenei. Com essas três mudanças, se abre a possibilidade de periferização. E o Ademar de Barros, que é um político governador do PS, Partido Social Progressista, genuíno populista, vai dizer dos anos 40 como interventor, pode construir, isso é fase textual, pode construir que o governo, que a prefeitura fecha os olhos, ou seja, só constrói em loteamentos sem o mínimo de infraestrutura, etc. E isso é uma forma de produção de espaço. Né? O ônibus é muito versátil, né? Um criador de terras, e liga o local de trabalho ao lugar de moradia. Né? E são locais que têm a mínima infraestrutura, que aos poucos vão chegando. Né? Nos anos 70 e 80, há dados que mostram que 60% das moradias, casas, foram feitas através da autoconstrução. Quer dizer, isso abre um tripé, que é o seguinte: loteamento ilegal, do ponto de vista urbanístico, clandestino, entre aspas, porque todo mundo sabe que as pessoas estão construindo, autoconstrução. A família constrói no fim de semana, pagando os serviços, ou com a ajuda de parentes, amigos, etc, etc, pouco a pouco vão construindo a casa própria e tal, e isso dá origem à casa própria. Né? A casa própria tal, que depois de muita luta, de lutas urbanas, etc, etc, começa a chegar a infraestrutura, etc, começa a chegar a rede de água, depois chega a rede de esgoto, chega o cano, mas não chega a água, depois de muita reivindicação chega a água, e assim vai, sucessivamente. Né? A favela, rapidamente, é diferente do Rio. O Rio tem favela desde o final do século XIX.
E ela se intensifica muito no começo do século XX, enfim, porque tem uma reforma urbana, Pereira Passos, que realmente remodela a cidade. São Paulo também teve reformas, mas muito menos importantes, né? E são reformas que criam a vida central, fazem a demolição e o saneamento do corpo, demolição de morro e tal, e que pegam justamente a parte pobre da cidade, que passa a viver nas periferias, né? Favela vem de uma planta do Arraial de Canudos, do Antônio Conselheiro, que os soldados que lá vão guerrear o Antônio Conselheiro trazem para o Rio, né? E nesse momento também lhes é permitido construir nos morros, enfim, nos morros do Rio, na medida que não há tecnologia disponível para fazer a construção que existe hoje. Tanto é que a cidade do Rio é muito diferenciada da cidade de São Paulo, no sentido de que você tem enormes favelas, né? Nos morros, nessa caminha de Botafogo, Copacabana, etc. Houve melhoria? Sem dúvida. Estou falando de São Paulo, do Brasil, etc. Houve melhoria. Uma ampliação significativa da rede de água, que atinge 90 e tantos por cento, por exemplo, a estatística, da rede de esgoto também, que é muito superior do que era há 30 anos atrás, da coleta de lixo, que é o tripé, né? Além dos transportes, da necessidade urbana básica: coleta de lixo, água, esgoto e transportes, né? E houve uma melhoria nas edificações, né? Sem dúvida. As favelas, que antes eram de madeira, etc., nos anos 70, 80, etc., hoje são de alvenaria, a maioria tem piso, tem teto mais consolidado, tá? Inclusive os dados dos anos 80 enfim, os dados mostram que mesmo na autoconstrução não favela, houve uma melhoria na qualidade habitacional. No entanto, é uma melhoria extremamente precária, né? Opa, 5 minutos. É uma melhoria extremamente precária, né? Eu vou usar 5 minutos para mostrar uns slides que eu acho que é mais interessante ficar falando isso, né? A favela, que tinha 1% da população no começo dos anos 70, hoje está em torno de 15%. Uma taxa de crescimento de 3, tanto por cento, enquanto o estado de São Paulo cresce menos de 1%. Ou seja, as favelas crescem 4 vezes mais e é uma situação precária, né? Vamos deixar para depois falar quais são as desvantagens. E tudo isso são situações de habitação, que preciso acentuar, extremamente precárias, extremamente o que eu chamo espoliativas, filho da ideia de espoliação urbana. Bom, então eu vou passar, acho que é melhor sentar aí para ir falando um pouquinho. Bom, rapidamente, uma pesquisa tal, do livro desse livro que eu citei, dos anos 70, a fotografia Sessão minha, do Antônio Sargesi, e do grande amigo, do Thomas Farkas, das fotografias aéreas, recentemente falecido. Bom, vamos lá. Bom, você vê uma população na região do metropolitano de São Paulo, e são estimativas que eu não tive acesso ainda aos dados. Eu fiz antes dos resultados do censo de 2010, mas é aproximadamente isso. De 17 milhões na grande São Paulo e 11 milhões e tal. Um saldo migratório que foi positivo na região metropolitana de São Paulo e é negativo no município de São Paulo. A taxa de crescimento demográfico baixou muito, era de 3, tanto, 3, 4% na região metropolitana, era de 2 e tanto por cento. No município vai 9% ao ano. Vamos lá. Bom, esse é o centro, tá, o Praça da República, o Copan, enfim, uma visão do centro para começar a ideia da mostrar a cidade. Vamos lá.
isso já é marginal, enfim, a marginal, o Berrini marginal é um outro centro da expansão vamos dizer, financeira, capital financeiro, os bancos, os hotéis, os teatros que estão indo para lá. Olha, essa é uma foto que eu tirei de uma favela, de uma moradia de uma favela, e olhando isso, né, a favela aqui, essa favela como é que chama? Aqui perto Jaguaré, Vila Nova Jaguaré. Eu olhei para essa foto e disse, tá para ouvir? Eu estou falando? Tá, bom. Isso aí é viver em risco. Tá? Isto é viver em risco. Tá? Bom, então veio a ideia de viver em risco. Vamos lá. Uma visão da periferia ainda, com fronteira e tal. Você vê que as caras são de alvenaria. É muito difícil hoje, eu não sou especialista, conhece distinguir favela de loteamento dito clandestino. É muito difícil. Sobrevoando dá porque a favela é muito mais tortuosa, o loteamento é mais reto, etc. É mais difícil. Eu acho muito difícil fazer a distinção. Bom? População favelada, escolheu 1% até 14% hoje para essa taxa de crescimento anual demográfica, geométrica demográfica, 4,3%, ou seja, mais de 4 vezes o crescimento do município de São Paulo. Vamos lá. A visão de uma favela, agora não sei qual é. Bom, vamos em frente. Favela do Pantanal, zona norte de São Paulo. Um lugar enorme, extremamente precária, com inundações, etc. Heliópolis, a maior favela de São Paulo, mais uma área central, 120 mil habitantes. A maior favela de São Paulo. Vamos em frente. Isso são Singapuras, que é da gestão Maluf e Pita e tal, Pita Maluf, que construiu sempre na frente das favelas, etc. Né? É uma experiência não muito quantitativamente, não muito significativa e muito problemática do ponto de vista jurídico. Né? Enfim, tem problemas de verdade de Bom, isso aí é Paraisópolis, Zona Sul. Né? É o lugar onde a pobreza e a riqueza está mais concentrada. Tem edifícios de luxo, tá? O Juca é uma favela que tem 80 mil habitantes. A favela Nova Jaguaré, a favela que eu estudei. Né? Uma parte alta, você tem uma urbanização e acabamentos das moradias razoável. Na parte baixa, enfim, todos os detritos desertos, quando chove, na parte de cima entram embaixo. Então, pouco adianta ter rede de água ou rede de esgoto se os detritos entram. Bom, além do que, quando eu fiz a pesquisa, isso não tem mais hoje, havia um trem de carga que cortava essa parte de baixo. Né? Então, o que eu também é preciso ver é que dentro de uma mesma favela, ou dentro do mesmo cortiço, pode haver condições diferentes de qualidade habitacional. Geralmente é assim. E há diferenças inter-favela, inter-cortiços, e intra também. Né? Vamos em frente. Essa é uma visão geral da favela do Jaguaré. Vamos em frente. Uma foto aérea. Também aqui, vê o Singapura. São 2 Singapuras. Uma visão que dá, enfim, você vê casas de alvenaria e um pouco aqui também casas mais precárias, certo? Vamos em frente. Está aí, o córregozinho que desce, né? E quando chove, detritos e tal, se acumula embaixo, que é realmente uma qualidade extremamente ruim de habitabilidade. Né? Diga lá. É muito difícil nas favelas mais antigas hoje você entrar, você paga para entrar. Você compra de alguém um terreno ou uma casa e vai ampliando, vai construindo aos poucos. Ou aluga, troca certificado, etc. Vende-se essa casa, etc.
Em Paraisópolis há uma imobiliária. Uma imobiliária que negocia a entrada, a saída, a venda, a compra. Vamos lá? Voltou para trás? Iniciar aí. Ih, vai demorar para pouco. Quem achava que foi? Depois ficou no debate. Acho que já foi. Foi. Já foi. Aqui, enfim, a alvenaria e tal, dá para. Isso aí já é. Essa. Está vendo um trilho do trem. Agora vai passar o trem. E esse trem, ele já matou pessoas, já feriu barracos, já feriu várias pessoas. E ele, as pessoas que moram nessa deficiência têm verdadeiros pesadelos do termo do trem. Tá? Tem que segurar as crianças, tal, não sei o quê. Quando a máquina vem empurrando os vagões, você não ouve o barulho da máquina, aí é pior ainda. Você, quando vê, a máquina está em cima. Bom, vamos lá, ver como é que funciona esse trem. Nós estamos no meio, estão as crianças brincando e tal. O trem passa uma rua importante, vem cá, na frente. Aqui ele está, já acendeu a luz. E você tem gente ainda aí, tal, não sei o que, criança, tal, não sei o que, conversando e tal. Isso, veja, não é natural, as pessoas sofrem com isso. As pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. Vamos em frente. Está vindo aí, todo mundo sofre. E passa sem horário, não tem horário. Vamos em frente. E essa foto eu tirei de dentro de uma das casas, o trem quase, a impressão que passa por cima. Vamos em frente. Bom, aí tem um medo que o trem estarria, tem lixão, não leva o lixo para lá, esse povo é muito ignorante, vive drogado, alguns depoimentos tal, que vocês, se quiserem, podem encontrar no livro. Vamos lá? Periferia infindável, vila, recanto, jardim e tal. Atualmente, vejo, em 2000, isso é o último dado, a pessoa deve estar melhor agora. 97, 79, quase totalidade de coleta de lixo. Isso não quer dizer que o lixo seja diário, não quer dizer que tenha água no cano, mas tem cano. 2/3 das moradias da região brasileira vieram da autoconstrução na década de 90, e 35 municípios já falei. A fronteira urbana, que é onde, enfim, a expansão urbana das novas ocupações, não obstante a taxa de crescimento de São Paulo ser 2, não sei o que, como eu mostrei, é de cerca de 4,33. Perdão, 6,30. É um enorme, isso quer dizer uma enorme expansão em certas áreas e pouca expansão demográfica em outras. A população residente dos mananciais na represa Bilha em Guarapiranga é de 1,5 milhão de pessoas. Tá? Voar de helicóptero em São Paulo, estou passando um pouco, é de uma monotonia atroz. Né? É um cinza que não termina, um cinza meio amarelado, depois um pouco de verde e tal, depois enormemente isso, visão que vocês veem aí. Vamos lá. É isso aí. Tá? É isso. Vamos lá. Isso é a Serra da Cantareira, né? Que também está sendo literalmente comida, né? Por loteamento de luxo e loteamento popular. E por incrível que pareça, a Coab põe um prédio lá perto, né? Fazendo, inclusive, quando você põe um prédio da Coab, você leva a urbanização para lá. E leva a urbanização dentro de uma área crucial do ponto de vista de fornecimento de recursos hídricos, não só para a Grande São Paulo. A visão da periferia,
É a visão da Guarapiranga, essa aí. Guarapiranga e Pires, 1,5 milhão de pessoas. Loteamento clandestino e ocupação. Uma foto geral. Bom, o loteamento de Três Marias, vamos pular isso, entende? Quer dizer, a população moradora de Cortiço era 18% da população, hoje 6%, 600 mil, 150, 200 mil na área central. Os movimentos sociais estão estimando, esse é um dado de 93, não há dado mais recente. Né? E favela você pode fazer área fotogrametria, Cortiço não faz, você precisa ir lá fazer pesquisa. Né? E os movimentos sociais estimam em cerca de 1 milhão de pessoas, né? Um terço vivendo na área central. Bom, aqui são dados de pessoas por chuveiro, por sanitário, por pia, 51 pessoas por pia, 15, é aquilo que eu falei na exposição. Né? Essa é uma favela que foi pesquisada, do Paris, entrada, vamos lá, à frente, a secagem de roupa comum, novamente, um terço das janelas não tem ventilação externa. Bom, esse é o porão, né, dessa casa, onde as condições são realmente insalubres, enquanto na parte de cima você tem pequenos apartamentos com banheiro, cozinha, ambiente do chão. Aqui embaixo é realmente uma situação enormemente ruim de todos os pontos de vista. Isso é isso aí. Quem é que já foi um Cortiço aqui? 1, 2, 3, 4. Vocês precisam ir, gente. Precisam olhar. Precisam olhar para ver o que é viver numa situação como essa. Vamos lá. Bom, já aí vem bastante rato, tópico de esgoto. Vamos em frente, porque taxa de homicídio caiu muito em São Paulo, também a pesquisa pega a questão dos homicídios, tá? Mas não discutir por que caiu depois, mas tem uma taxa dos homicídios de jovens que ainda continua muito alta e crescendo. E ela é extremamente variável entre o Jardim Ângela, por exemplo, 27%, e o Alto Pinheiros, aqui do lado, que é 7%. Né? Varia enormemente de região para região. Pronto. Agora entrando no São Paulo rico. Isso aí é os cafés e tal. Novamente, café. Vamos lá, novamente. Não é possível fotografar shopping, os guardas não deixam, entende? Você tem que fotografar escondido e tal. O Banco de Boston e tal, na Marginal Sul, a UBCN. Bom, aí um pouco sobre o São Paulo da riqueza. A maior frota de jogos particulares do mundo, bem como a de compradores de iates de longo percurso. A maior bebida de Ferraris e a cidade que mais consome vinho Romani Conti, que é um vinho que custa R$ 2.500 a garrafa. A maior frota de helicópteros, a terceira maior, nela está também a maior venda de Rolls-Royce, Bentley, na América Latina, 3 lojas Tiffany, 3 Burberry, a filial da Louis Vuitton, foi a que mais deu lucro no mundo e é a segunda vendedora de Porsche Lamborghini. Isso é São Paulo dos ricos. Bom, seu shopping, centro aqui, já estão mais de 30, 50 gritos de luxo dentro de 600 mais de ocupação. A maioria concentrada em São Paulo. 75 dos artigos de luxo são vendidos em São Paulo, igual parcela adquirida por qualidade de luxo, ou seja, no shopping da Chinique, Cidade Jardim, Café e a mega loja da Azul, que segundo o New York Times, um oásis de indulgência por primeiro pobreza brasileira. É isso aí. Muito obrigado, professor Lúcio. Agora nós vamos passar para a fala do representante da ocupação do Pinheirinho, o Valdir Martins. Muito obrigado.
todas e a todos. O meu nome é Valdir Martins, conhecido como Marrom aqui no Brasil, né? Eu sou diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, certo? Eu sou também representante da ocupação do Pinheirinho, do Múcio, né? Eu sou do Executivo Nacional do Conlutas, membro do Executivo Nacional do Conlutas, e também faz parte da diretoria da Frente de Resistência Urbana, né? Onde faz parte 18 movimentos aqui do Brasil, certo? Então nós temos atuado aqui em São Paulo, em cidade do interior, Rio de Janeiro principalmente, em Belém, Pará, lá em Manaus, Fortaleza, Brasília e algumas cidades do sul, certo? Eu quero me atentar sobre a questão das ocupações, certo? Eu tenho uma experiência muito grande na América do Sul. Eu morei por um ano em Concepção, no Paraguai, né? Um pouco na Argentina, em Buenos Aires, e morei 8 meses em Bagdá, no Iraque, né? Eu sou técnico mecatrônico, certo? E nunca frequentei uma faculdade, tá, gente? Tá bom? Então é o seguinte, nós, hoje, partimos da realidade muito... O professor já falou aí, isso é parte que ele falou. Por quê? Hoje, a ocupação de São José dos Campos é uma das maiores ocupações do Brasil, urbano, certo? São José dos Campos, para quem não conhece, é uma cidade do interior, né? Que tem uma renda per capita maior do que a de Belo Horizonte. A cidade tem 650 mil habitantes e a renda é de 1 bilhão e 800 milhões de reais, onde concentra a Embraer, a Petrobras, a GM, a Johnson, a Monsanto e outras fábricas da região. Então, uma cidade muito rica, mas que a desigualdade social é tanto quanto São Paulo e qualquer outra cidade do Brasil, certo? O que nós fizemos em São José dos Campos é ocupar uma área de um mega especulador que vocês conhecem, que é o Naginars, né? Que é conhecido aí e proibido de entrar em 40 países, mas anda no Brasil livremente, né? Na última vez aí, 2 anos atrás, o casamento do filho dele, né? O convidadinho, a festa custou quase 2 milhões de reais, certo? Só a bebida, né? Então o cara é bastante rico. E nós ocupamos esse terreno, que são um terreno com 57 alqueires, ou cerca de 1 milhão e 300 mil metros quadrados, numa área de São José dos Campos, igual São Paulo. De um lado é rico, do outro lado é extrema pobreza, certo? E esse terreno, ele é uma massa falida que não tem credores, que não tem nenhum funcionário. É o que tinha na execução dessa massa falida são obras de arte, né? Picasso, iates, essas coisas que tem. E o escritório que funciona, que toca essa massa falida, fica no Panamá, certo? E o mesmo escritório que toca a questão da massa falida é o escritório também que é da Prefeitura de São José dos Campos. Então, a Prefeitura de São José dos Campos sabia disso aí, 8 anos sem pagar impostos, né? E nós fizemos o seguinte, ocupamos essa área, né? E lá, assim que nós ocupamos, nós já dividimos os lotes, né? E qual que foi o problema que nós enfrentamos em São José dos Campos? É que nós dividimos para 250 metros quadrados para cada pessoa. Então, são 2.000 famílias vivendo em 250 metros para cada pessoa. Isso significa que não é uma favela, sabe? Mesmo porque lá pode pegar fogo na casa, no barraco, que não vai ter problema. Fizemos ruas largas, certo? E a turma costuma dizer, mas como é que vocês fizeram? Tem engenheiro? Eu disse, nós somos engenheiros, mas engenheiro de cana. A gente fazia rapadura no Paraná, certo? Então a gente aprendeu a fazer. Engenharia nossa é tranquila, certo? E o que acontece? Nós mesmo enfrentando essa realidade, não só em São José dos Campos, como em todo o país, né? Então, hoje, a Prefeitura, por 7 anos, tentou tirar a gente de lá dessa área, certo? Foi 18 ordens de despejo, e nós conseguimos gravar as 18 ordens de despejo, certo? O que nós também conseguimos é que lá as luzes, a água são tudo gato, né? Gato. Mas o gato nosso é oficializado. Nós conseguimos ganhar no tribunal, né? No Superior Tribunal em Brasília, né? Onde foi decidido que não pode cortar a água e nem a luz daqueles moradores. E abriu jurisprudência para todo o país, certo? Então foi o que nós conseguimos também, e faz com que o Brasil, usando dessa decisão de Brasília, faz, né? Porque o juiz entendeu o seguinte, que na vida moderna não pode viver sem água, nem sem luz. Então só vai tirar a luz e a água dos moradores se um dia tirar a ocupação, certo? Então a gente está com essa realidade, né? Em São José dos Campos, mas essa realidade é a realidade de todo o país, né? Eu estava falando agora há pouco, que a gente já conhece os locais, né? Eu estive em 2006 no Haiti, onde eu andei o Haiti, tanto na capital quanto na cidade do interior, certo? E lá eu fiquei assustado de ver aquela miséria, aquela pobreza no Haiti,
E logo em seguida, um dia depois que eu cheguei do Haiti, eu fui para o Rio, onde estava sendo aberto ali os Jogos Pan-Americanos. E quando eu vi o Rio, eu me senti, sabe onde? Eu me senti lá em Porto Príncipe. Eu me senti em Cité Solé, que é uma das maiores favelas do Haiti. Então, não existe diferença no Brasil. Tirando o Chile, né, que é um país mais, com mais condições, né, que viveu o socialismo naquela época, o resto da América do Sul é toda assim, toda com favela, com essa desigualdade social que a gente vem enfrentando, né? E os governos brasileiros, tanto da ditadura militar quanto agora, certo? Faz promessa, 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 mas na verdade nada é construído. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil, aqui em São Paulo, existe um teto de mais de 1.300.000 casas para as pessoas de baixa renda, certo? No Brasil são 6 milhões. E inscrito, na Minha Casa Minha Vida, são 18.500.000 pessoas que estão inscritas, famílias, certo? E hoje o governo, né, desde quando foi lançada a Minha Casa Minha Vida, construiu até agora 4,3% de casa popular de 0 a 3 salários mínimos. Então, todas as casas que estão sendo construídas são para pessoas de classe média alta, né? Por isso que a Minha Casa Minha Vida, quem pode construir são empresários, certo? E o que nós estamos lutando em São José dos Campos, é para que na ocupação São José não seja feita casa por nenhuma empresa, e os próprios moradores façam a sua própria casa. Nós queremos o seguinte, que o governo coloque a rua, coloque a escola, coloque tudo, mas a casa nós vamos fazer. Nós não queremos nenhuma empresa em São José não fazendo casa, porque casa o pobre sabe fazer. Ruim, né? Mas sabe fazer. Porque se você vê as moradias do Brasil, não tem nenhuma moradia boa, né? É toda moradia precária. Mesmo porque aquele terremoto que aconteceu em Tóquio, se fosse no Brasil, se fosse em São Paulo, se fosse no Rio de Janeiro, em Salvador, morreria muito mais gente. Vocês viram o que aconteceu recentemente no Haiti, onde morreu milhares de pessoas. E o mesmo terremoto aconteceu no Chile, não matou tanta gente, porque as construções do Chile são totalmente, né, diferentes e bem melhores que as construções do Haiti, certo? Mas qual que é o problema maior aqui? É o problema da discriminação, né, e da criminalização dos movimentos sociais. Não sei se vocês se lembram, há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, foi roubado 7 fuzis em Caçapava, da cidade vizinha São José dos Campos, né? E no outro dia, depois que roubou os fuzis, né, nós acordamos no acampamento com 400 soldados do Exército Brasileiro, os mesmos soldados que estavam no Haiti, procurando fuzil dentro do acampamento. Revistava a bolsa de crianças, mochila de mães que levavam o filho para a escola, porta-luva de carro de trabalhadores, né? Eu não sei como o soldado está caçando fuzil dentro do porta-luva, né? Não sei como. Tanto é que eu vi uma criança fazendo até um trocadilho com o soldado. O soldado cochichou da orelha de um moleque de 10 anos e falou: filho, fala para nós então o fuzil. Ele disse: doutor, nem luz nós temos para ter fuzil, certo? Isso aí, entendeu? Então, isso que acontece, né? A polícia, tanto em São Paulo quanto nos morros carioca, né? Eles entram, né, para matar, para detonar, certo? Se tiver um cara de boné e for negro, pior ainda, porque todo cara de boné negro já acha que é bandido, certo? E é assim que acontece. As pessoas vivem com medo de sair na rua. São Paulo, vocês veem aqui, o índice de criminalidade está aumentando cada vez mais, muito mais, né? Hoje não é só os pobres, e tem que, na classe média de São Paulo também hoje, vive com muito medo de sair nas ruas, certo? E qual que é o papel do movimento social? O papel do movimento social não é invadir, ocupar, né, invadir, como diz os colunistas dos jornais grandes de São Paulo, que falam invadir, ou ocupar, como diz o movimento social. O nosso problema é mostrar para os governos estaduais, municipais, certo? E federal, que tem condição de fazer casa. Existe uma verba carimbada, inclusive, do governo do Estado de São Paulo para fazer casa. Mas não há interesse em fazer. Porque os vereadores da cidade, os prefeitos da cidade, os deputados, eles se elegem em cima disso aí. Em cima de moradia, em cima de transporte, em cima de saúde. Então, se a saúde estiver cada vez mais ruim, é melhor para eleger vereador. Então, é melhor você prometer 5, 6 mandatos. Prometer fazer casa e não fazer. Porque se você estiver prometendo, vai ter voto. O dia que você fizer, acabou os votos. Então, não interessa. Certo? Então, nós vivemos nesse país, né, desse tipo, né, onde que promessas, e nada são feitas. Não sei se vocês se lembram, vocês não se lembram mesmo, né? Não tem minha idade, no tempo
famoso BNH. Né? Parecia que ia salvar o Brasil. Aconteceu, fizeram casa para ricos. Pobre, 1% de casa. Né? E agora, Minha Casa Minha Vida, no PAC 1, no PAC 2, provavelmente vai ter o PAC 3, o PAC 4, né? E não vai fazer casa, certo? Então, qual que é o problema? Nós achamos que pobre tem que morar bem. Porque você pode passar o dia inteiro fora da casa, mas quando você volta à noite, você tem que ter um lar para morar. É a coisa mais horrível que tem. Eu sou nascido no Paraná, e no interior do Paraná, lá em Apucarana, e quando eu era criança, eu perguntava para mim onde que é a divisa do seu quintal da sua casa, dizendo no Rio Paraná, que era a divisa do Paraguai. 400 quilômetros é a divisa da minha casa. Hoje a criança nasce, né? Começa a crescer e já tomba com o muro. A coisa mais difícil que tem para quem mora na periferia é trabalhar o dia inteiro e quando chega em casa, às vezes a mulher está cozinhando na sala, porque a casa é uma sala, a cozinha e o quarto no mesmo cômodo. O pai quer assistir o jogo do Corinthians, a mãe quer fazer janta e o filho quer estudar e não tem condição, certo? E o que a CDHU faz para o pessoal? Faz caixotes, 48 metros quadrados, 32 metros quadrados, certo? E nós batemos. Em São José dos Campos, por exemplo, não pode ter mais loteamento de menos de 200 metros quadrados. Nós conseguimos vencer isso aí. O menor loteamento de São José dos Campos é 200 metros quadrados, porque nós da população exigimos, fomos para a prefeitura brigando. Porque nós achamos que o pobre tem que morar bem. Acho que um filho tem que chegar em casa e conseguir entrar para o quarto dele, jogar um videogame e estudar, certo? Acho que a mãe ela tem que fazer a janta dela, né? E o pai tem que ter um espaço, certo? E acho que tem que pensar nisso. Nós não fazemos ocupação, nós morremos de dó de quem mora na periferia. Nós fazemos ocupação, nós temos pena das pessoas que estão passando fome. Não é isso. Nós queremos que mude essa realidade, certo? Mesmo as pessoas de classe média e baixa moram em cubículo no estado de São Paulo. Porque aqui se aproveita 200 metros de terra para fazer prédios maravilhosos aí, um caixote, certo? Depois não tem ônibus, né? Não tem condução. São Paulo é a cidade do pior metrô do mundo, né? Se o Paraguai tivesse metrô, eu perdia até para o Paraguai. Não tem para o Paraguai, mas o Paraguai infelizmente não tem, certo? Então, o pior metrô do mundo. Né? E a turma de São Paulo, outro dia, você sabe que eu sou meio caipirão, né? Eu venho em São Paulo todo dia, certo? Fazer reuniões aqui. Outro dia eu entrei aqui no Aindabaú, para mim, até na Sé, para ir para Tietê. Eu entrei do lado e quando eu vi, eu estava do outro lado. Do jeito que eu entrei no metrô, jogaram para lá, sabe? Por que isso? Eu tentei entrar 3 vezes tentando entrar no metrô. Aí decidi subir a escada e fui de a pé até lá no Tiradentes e peguei o metrô, porque eu não estou acostumado com esse negócio, né? Eu moro no interior de São Paulo, eu moro em São José dos Campos, certo? Então, é um absurdo morar numa cidade dessa, né? Então, nosso movimento é para isso, é para que os governos respeitem os movimentos sociais, certo? E eu convido aqui, antes de terminar aqui, todos vocês, né? Eu estou falando de ocupações urbanas, de ir na ocupação, ver a nossa organização, por exemplo. Nós temos uma organização quase Soviet, né? Temos reuniões toda segunda-feira, com a coordenação. Está aqui o Serginho, levanta aí, Serginho, Juarez e a Juliana, né? A caçulinha lá da coordenação. Nós temos essa coordenação. Nós temos uma reunião de coordenação na segunda-feira, uma reunião de núcleo, 14 núcleos de acampamento, uma reunião em todo o setor, com mais ou menos 200 a 300 pessoas em cada setor, e todo sábado nós temos uma assembleia que reúne de 800 a 1000 pessoas na assembleia. E também, nós temos também uma reunião política. Não interessa que partido, nós temos uma reunião política, fazer política, certo? Para o Brasil e para praticamente todos os países do mundo, é interessante que as pessoas não estudem, que as pessoas não tenham política, certo? Para quando chegar na época da eleição, votar em qualquer um, certo? São pessoal bancado, financiado por empresa e depois vai trabalhar com essa empresa que financiou eles. Sabe? Então, nosso trabalho é fazer isso e tentar levar isso para o Brasil inteiro, certo? Então, nós temos um trabalho muito bom, reconhecido. Foi bastante trabalho de tese, de faculdade, igual Rio de Janeiro, Juiz de Fora, né, lá no Vale mesmo, né? Até a USP já fez alguns trabalhos lá dentro, certo? E a gente tem orgulho de dizer, nós moramos numa ocupação que é padrão, né? Uma ocupação que está sendo experiência, mas a ocupação está sendo diferente de qualquer outra ocupação que se fez no Brasil, né? É ocupar a terra devoluta, terra que não produz, certo? E transformar essas terras em local de moradia, mas não local de amontoamento, não queremos isso. Nós não queremos o povo fazendo puxadinho, certo? Vocês sabem que o CDHU faz as casas, né? E depois a família vai fazer puxadinho. Casa um filho, puxa ali. Casa outro filho, puxa ali. Quando você vê, você tem uma casa com 5, 6 famílias morando na mesma casa. Não pode ser desse tipo. Não pode ser desse tipo. Nós lutamos para que esse Brasil mude.
Porque moradia é uma das coisas essenciais, né? Para o trabalhador, né? Para a dona de casa, para o estudante, né? Não tem como você estudar, trabalhar, certo? Ou divertir o dia inteiro e quando chegar no final da tarde, você vai para casa e não tem lugar de morar. Porque morar tem que morar bem, certo? Nós costumamos dizer para nós, acampamento, para as pessoas, é o seguinte: tudo tem que ser bem feito. Passa fome, certo? O que é passar fome para nós? Certo? Passar fome é quem come só feijão e arroz. Está com a barriga cheia, está passando fome. Está com fome de comer um chocolate, fome de comer uma carne, certo? Passar vontade de ir no teatro, passar vontade de ir no mercado comprar as coisas, certo? Essa bobeira que inventaram o direito de ir e vir, sabe? Quando você faz uma greve, a primeira coisa que o policial fala é direito de ir e vir. Palhaçada, certo? Direito de vir, você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de comprar passagem lá em Recife, passar as férias, tem. Você tem o direito de ir no mercado de comprar, encher o carrinho de compra e trazer para casa a sua família. Que direito de vir é esse? Direito de vir no Brasil é para poucos, muito poucos, né? Eu estou dizendo que nem a classe média do Brasil tem o direito de vir mais, nem a classe média, certo? A classe rica ainda tem um pouco de direito de vir. Assim mesmo não consegue nem viajar de avião, fica 12 horas no aeroporto, certo? O direito de ir para o aeroporto e vir quando Deus sabe, certo? Então é isso, né? É isso, entendeu? Então é um país, né? É novo, está crescendo, mas com muito problema, com muito vício, com muito defeito. E a função do movimento social é tentar consertar esses problemas, é tentar mostrar para o governo que há solução, né? No sul do país, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, usa muito fazer casas de mutirões, certo? Em São Paulo eles não fazem mais de jeito nenhum. Por que não faz? Não dá lucro para a empresa. São Paulo tem que ser empresa fazendo. E se fazer mutirão não dá lucro. Então, os governos daqui do Sudeste, né, do Nordeste, tem que fazer com empresas. Por isso que a Minha Casa Minha Vida tem que ser empresa para fabricar as casas. Não pode ser mutirão, certo? E não pode ser urbanização. Tem que ser casa feita direto. E não pode ser mais de 300 casas por unidade, porque todo mundo tem que participar da fatia do povo, certo? Então, estou falando para você, a gente está dentro disso aí, está estudando, conversando. A gente faz reunião direto com a Elise Magalhães, direto com o ministro da cidade, aqui em São Paulo, direto com o secretário de Habitação, certo? E a dificuldade é muito grande, muito grande. O Rio é um absurdo. Talvez seja o pior lugar de se construir. Um aqui no Rio não tem lugar de construir casa mais, certo? E o outro que é muito difícil. Então, nós temos um estatuto que é o mais democrático do Brasil, certo? Eu queria só para terminar aqui, usar só 2 minutinhos, já estava pensando no tempo. É o seguinte, esse é o nosso estatuto, né? Eu não tenho cópia, eu posso deixar para vocês. É o estatuto mais democrático, é a Associação por Moradia e Direitos Sociais. Aqui nós temos condição de... É uma associação nacional de envolver qualquer tipo de movimento, né? Briga das formigas da Amazônia, briga pelo dengue, qualquer coisa. E bastante democrático, certo? Porque hoje, para entrar no programa Minha Casa Minha Vida, tem que ter uma associação, senão não entra também, certo? Então tem que ter associação. A associação faz mais de 10 anos, está criada, certo? Bastante democrático, bastante... Inclusive tem vários movimentos pedindo cópia para fazer também a associação possível, né? É isso. Depois tem mais perguntas aí, certo? E dizer para vocês, né, que eu estou muito contente de ser convidado para falar aqui, certo? E ao mesmo tempo eu convido todos vocês para não só ir no PNI, mas como ir nas ocupações daqui de São Paulo, para vocês verem como que esse pessoal vive, né? Vive naquela expectativa de ter uma casa, naquela expectativa de solucionar o problema de moradia, certo? Mas infelizmente, os governos não fazem nada. Não é porque não tem estudo. Você pega a USP, você pega as faculdades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, tem um estudo brilhante, mas o governo não interessa, mas nunca aplica. Quem estuda tem, mas o governo não vai aplicar, porque não dá voto, né? Fazer casa para pobre não dá voto. É melhor prometer e não fazer. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Valdir. Bom, agora eu vou passar a palavra para a professora Elisete. Por favor, professor. Obrigada, Caetano. Obrigada a todos. Eu também acho um grande prazer estar aqui. Inclusive, está ao lado do professor Lúcio, que a gente lia tudo, né? Sempre que o Lúcio escreveu. É um grande prazer mesmo, e todos os companheiros aqui.
Bom, eu vou, no meu percurso aqui de fala de 20 minutos, que eu vou tentar fazer em 20 minutos, eu vou tangenciar algumas das coisas que já foram ditas, né? O Lúcio fez uma radiografia sobre a cidade, acho que muito sensível, né? E ao mesmo tempo muito potente, né? No sentido de nos mostrar o que é, né, essa construção material que a gente vivencia no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana numa metrópole como São Paulo, mas vou fazer alguns recortes mais específicos, né, em relação às possibilidades do projeto mesmo de arquitetura, né, frente a essas condições que estão dadas na cidade e até pelas políticas. Talvez eu tenha que ficar meio lá para conseguir falar, né? Bom, pessoal, eu batizei essa minha exposição do abstrato à conciliação, até porque tem me interessado muito esse percurso do século XX, né, que foi, acho que, o grande século da habitação social, em que, num primeiro momento, o que se imaginava como hipótese de homem era um homem muito idealizado, né, e como hipótese de cidade também, era uma cidade muito idealizada. Ou seja, a formulação moderna do mundo era uma formulação de se sobrepor ou se justapor às realidades pré-existentes, né? Da condição urbana, das condições dos conflitos, da própria condição da subjetividade do sujeito, né? E eu acho que ao longo desse século, e principalmente no momento de hoje, né, na nossa realidade contemporânea, todos os movimentos são no sentido da conciliação, né, na conciliação no melhor sentido, no sentido de reconhecer a cidade como um grande artefato do nosso processo civilizatório, né, e por isso ela é a referência para pensar a condição de moradia, ou seja, é a matriz urbana que nos dá instrumento para pensar a condição da moradia. Então, por isso eu batizei nesse sentido. Vamos ver se funciona o meu negócio aqui. Funciona. Olha, então é isso, né? A ideia do habitat coletivo como grande tema do século XX, em que, de alguma maneira, essa ideia do morar, conformar cidade e formular políticas públicas, né, é um pouco um triângulo de questões que se articulam vivamente no século XX e, de alguma maneira, percorre essa continuidade, né, mesmo depois da transformação do que hoje se chama pós-modernidade, de alguma maneira. Bom, se a gente for pegar algumas imagens europeias, eu vou falar delas muito rapidamente. A primeira é Frankfurt, a segunda é Berlim, a terceira é Viena socialista. Né? A gente vai ver que, de fato, nesses momentos, né, em que essas três coisas aconteceram, pensar as políticas, pensar a cidade, pensar a habitação, era muito mais do que resolver quantitativamente, né? Acho que a dimensão do homem e da vida cotidiana eram temas muito presentes e muito importantes, essa escala da vida cotidiana, mais do que resolver um problema numérico e de demanda. No Brasil, as nossas condições de modernidade, né, a construção da modernidade se fez de uma maneira muito diferente, porque, de fato, nós passamos a ser modernos praticamente só pela aparência, né? Nós parecemos modernos a partir da década de 30, mas de fato nós não éramos, né? As nossas condições da vida econômica, da produção da vida material, como oligarquia ainda muito conservadora, como economia agrária exportadora, nos distanciavam muito da condição moderna. Mas, ao mesmo tempo, é o grande momento dos grandes eventos modernos, né? O Ministério da Educação e Cultura é um marco dessa nova condição, né, dessa representação, na verdade, de uma sociedade, e que vai levar justamente essa característica de representação como um grande marco do Estado, né? O Estado se arvora desse simbolismo da arquitetura moderna para se aparentemente mostrar moderno, mesmo que as nossas condições não fossem. E o desdobramento disso, né, na cidade e nas arquiteturas se fez de uma maneira muito presente. São Paulo também é lido muitas vezes como uma cidade caótica, não é? Uma cidade que não tem plano ou que tem um monte de planos que nunca foram aplicados. Na verdade, é uma cidade muito estruturada, né? Ela é uma cidade muito estruturada para a produção, para a distribuição de mercadorias, ela é muito estruturada pelas redes ferroviárias, pelas redes rodoviárias, né? Até pelo abastecimento de água, quer dizer, pelos sistemas de engenharia, né? E aí eu estou usando uma referência de uma tese de doutorado do Fernando de Melo Franco, que fala exatamente disso. Os sistemas de engenharia são muito potentes e muito estruturadores na cidade
de São Paulo, mas não a dimensão do cotidiano, né? Mas não a dimensão do morar, do habitar. E isso não é só porque a gente está querendo, né, que essa dimensão poética adentre a nossa realidade, não neste sentido, mas no sentido mesmo da reprodução da força de trabalho, né? Ela não foi contemplada como possibilidade emergente na estruturação do território, ou seja, a habitação ficou à margem mesmo dessa discussão estruturadora da cidade. Aqui tem uma imagem de vila operária, né, no momento anterior a qualquer política pública, quando eram as iniciativas privadas, né, o poder, o capital privado que viabilizava esse tipo de ação. E aí o momento que o professor Lúcio citou, né, o Estado Novo, o Estado de Exceção, em que algumas políticas são feitas a partir das categorias, né, dos órgãos de categoria, a partir dos institutos de aposentadoria e pensão. A essas categorias, bancários, comerciários e tal, é que estavam associadas a essas formas de morar, não é? Em que um conjunto de arquitetos participou nesse momento da discussão e até propôs coisas muito interessantes que perduram até hoje. Esse é o Conjunto Santa Cruz, não sei se alguém conhece, em que, por exemplo, uma escala de rua de pedestre se intercala com uma escala de rua de veículo, enfim, né? Uma série de preocupações muito pouco presentes na nossa realidade da habitação social. Mas, de novo, essas são experiências, né, que estão muito mais ligadas a essa ideia de categoria, de uma categoria organizada através desses institutos, e muito menos a condição de estruturação física das cidades. E por isso elas são momentos de exceção, né? Mais exceção ainda são as experiências do Rio de Janeiro, né, do Departamento da Habitação Popular, em que no momento, então, distrito, capital, né, federal, em que esses grandes conjuntos absolutamente soltos no tempo e no espaço, incríveis, né, como propostas de potentes estruturas de moradia, mas absolutamente, veja, né, na hora que a gente vê a inserção disso como cidade, né, eles são absolutamente momentos de exceção mesmo, em que hoje, né, quando a gente vê o Vila Isabel foi construído só parcialmente, eles são quase que demonstrações, ou um pouco uma herança, né, de uma hipótese de erro. Né? Parece que a gente errou quando imaginou mesmo a própria decadência do pedregulho, né? Quando a gente imaginou essas estruturas como possíveis estruturas de habitação social. E depois, o momento que todos citaram aqui, né, o momento da deflagração da maior contribuição do Estado para essa condição da periferização das cidades, né, e essa é uma imagem violentíssima, porque é um dos conjuntos maiores, que é a cidade de Tiradentes, né, Santa Teovina, na ponta da zona leste do município. E aí vem a política que de fato se deflagrou nesse período todo, né, no estado de exceção, de 64 a 86, em que mesmo quem tenta, né, hoje tem um site chamado Território Poético da Cidade de Tiradentes, em que vários artistas fazem projetos para as empenas cegas daqueles edifícios, né, que são cicatrizes muito ruins desse espaço do cotidiano, entre tantas outras coisas, né, em que a gente vislumbra essa imagem, né, que nada mais é do que uma imagem devastadora, né, uma imagem que mostra realmente o aviltamento, né, dessa condição de morar na cidade, né, do ser urbano. E aí, só para fechar um pouco essa ideia, né, o que de fato os organismos oficiais, ou seja, o Estado, né, faz em relação a essa extensão da cidade no caminho do perímetro máximo dela, né? Aqui são os conjuntos do CDH da Coab, construídos até 2006, e os do CDHU. Quanto mais aumenta a intensidade de cor, maior é o número de unidades que essas áreas contêm, ou seja, os maiores conjuntos no perímetro da cidade. Né? Essa lógica óbvia e violenta, né? Com essa paisagem. E aí, se a gente for ver, todo mundo citou rapidamente, talvez isso dê algum debate, eu também não vou me ater, né? Os novos programas, né? O programa Minha Casa Minha Vida e o apoio do PAC, né? O programa de aceleração do crescimento, que de alguma maneira adentra também o tema da habitação com muita potência. O Minha Casa Minha Vida, infelizmente, atropelou o Plano Nacional da Habitação, que era uma construção muito, eu diria também, muito potente, muito importante, né, para o país. Mas o Minha Casa Minha Vida, como quase que um recurso econômico, né, frente à crise de 2008, acabou atropelando o que poderia ser de fato uma construção interessante, complexa, como deve ser um plano de habitação. E com esses resultados, né, isso aqui é São Luís do Maranhão, isso aqui é Salvador, ou seja, muito pouco distante daquilo que a gente critica desde a década de 70.
Bom, e aí, no exercício de conciliação, eu trago um pouco alguns alentos, né, que não são representativos enquanto quantidade, né, se a gente for ver, é um pouco a interferência ainda nessa condição, né, que a gente vê de moradia, mas são exercícios de conciliação, né, no sentido de atuar em áreas urbanas frágeis, porque são essas as que em geral estão ocupadas, né, e muitas vezes indevidamente, e compor com o que a população já fez com o sobretrabalho, né, com o que a população já construiu de riqueza naqueles lugares todos abandonados pelo tempo e pela ação oficial, né. E aí como constituir o habitat a partir dessas realidades? É isso que eu chamo de um exercício de conciliação. Bom, e aí eu trouxe alguns projetos muito pontuais, né, de um escritório que é do Héctor Villeca, que é um arquiteto uruguaio, né, eu acho que o fato até de ter uma tradição latino-americana e não brasileira é até um diferencial significativo, né. Essa é uma situação de São Paulo que todo mundo conhece, que é Tabatinguera e a Sé. Esse trechinho é a área de interferência que poderia ser objeto de projeto. Isso tudo é uma quadra, quase toda ela composta com edifícios do século XIX, a Igreja da Boa Morte, né, e a Casa Episcopal, e atrás dessa Casa Episcopal um cortiço, né, que é esse aqui que a gente via, absolutamente com as características todas que o professor Lúcio já descreveu devidamente, né. E aí a proposta de alteração disso, né, foi trabalhar a dimensão, apostar na dimensão do exercício da cidadania mesmo, né, trabalhar com essa dimensão do espaço público e coletivo como um momento articulador de uma outra condição de vida na cidade. Existia uma questão das vanguardas modernas, que era assim, as unidades eram pequenas, né, porque a cidade ia ser generosa, né, então as pessoas poderiam viver até em pequenas unidades porque a vida ia ser pública, né. Então, se a gente pensa, isso já se passou passou um século, a questão não é exatamente mais essa, mas se a gente imaginar que essas pessoas moram do lado da Sé, não é? De repente essas unidades, esse tanto de famílias teria que caber aí, não é? Então as unidades ficaram pequenas mesmo para contemplar o número de famílias, mas de fato o que estava colocado é introduzir um elemento urbano, não é? Imaginando até que essa casa episcopal, isso aqui seria preservado, tombado, inclusive pelo patrimônio, isso poderia ser um eixo de circulação, né? Um espaço público que se abre, liberando até um elemento de patrimônio construído, material importante, que é a Igreja da Boa Morte, né, que ganharia, com essa pequena dimensão urbana introduzida, também algum destaque. Outra imagem, eu vou mostrar sempre só 2 ou 3 imagens, né, depois a gente pode conversar a respeito. É um projeto para uma área de vazios, numa situação consolidada de cidade também. Esse foi um tema das administrações progressistas, a de São Paulo, né, de 89 a 92, foi a primeira que reintroduziu essa discussão dos vazios. Isso aqui é Vila Matilde, né, Estação Vila Matilde. Sempre eu coloco aqui a propriedade da área, que esse é o nosso grande tema, né, uma política de terras. Enfim, com uma especulação do ponto de vista de possibilidades de morar e com dimensionamento de espaços, né, sempre apostando nessa condição do espaço gregário, né, do espaço que agrega, que cria referências para as pessoas na vida coletiva e pública, e em rearranjos estão muito mais para reinvenção ou redesenho dos elementos da cidade tradicional, sem ser regressivo. Não, queremos voltar para a vilinha, uma cidade de 20 milhões de habitantes, né? A questão não é essa. Mas, enfim, recuperando algumas escalas da cidade tradicional que podem ser muito interessantes, né? Habitações que acontecem em bloco, quase que é um bloco de unidades sobrepostas, né? Com um rasgo de circulação, que também acaba por gerar. Isso aqui é uma visita de 2010, agosto de 2010, então como o conjunto está totalmente mantido só pelos moradores, a prefeitura não estabelece nenhuma tangência com esse lugar, né? Então os moradores é que fazem a autogestão disso tudo, e essa circulação, né, que eu estava dizendo a vocês, que acaba por criar uma relação muito interessante com esse estar nessas áreas comuns, nessas áreas coletivas, né, que são um ganho nessa condição de ocupar vazio de outra maneira, criando lugar, criando um projeto específico. Bom, nas áreas urbanas críticas, né, que são as áreas que são ocupadas
com maior precariedade, né, que são as favelas. Esse desenho, esse croquis do arquiteto Hector acaba por revelar mais ainda essa ideia da conciliação, né? Ou seja, as pré-existências não são só a Igreja da Boa Morte do século XIX ou a Casa Episcopal, são também as construções feitas pela população, não é? Que de alguma maneira já conformaram e consolidaram o território. Não é? Isso é Heliópolis, essa imagem que eu mostrei anteriormente era para esse trecho de Heliópolis, como já disse o professor Lúcio, a maior favela, 100 mil habitantes. E essas possibilidades, né, de com um novo projeto introduzir uma nova densidade, sim, né? Não é a casinha no lote, né? Uma nova densidade, sim, importante para quem vive numa área metropolitana onde a terra vale muito, não é? Viver em blocos de apartamentos bem projetados é um avanço, né? E ao mesmo tempo compor com as edificações existentes, com a cidade existente, né? Na forma como ela se dava, de maneira a qualificar o que já existia e ao mesmo tempo criar uma densidade nova. É claro que esse edifício acabou por introduzir, em termos de projeto, uma condição urbana outra, né? Esse córrego foi canalizado a céu aberto, se criou essas calçadas mais largas e tal. E cada uma dessas intermediações hoje são pátios de convívio. Professora, para acrescentar mais famílias nessa evolução, só passaram a morar as mesmas que estavam antes, porque toda essa área do córrego, toda essa área do córrego era muito densamente ocupada com as piores condições, né? Que é o que a gente estava vendo, sempre as áreas de privilégio da cidade acabam sendo as piores condições. E olha, veja, é importante também observar o que a CDH faz, né? Quer dizer, o que a CDH faz até hoje em torno dessas áreas, né, como condição nova de moradia, aparentemente qualificada, não é? E o que poderia, de fato, ser uma outra possibilidade de ação. Bom, nas áreas de manancial, onde a grande questão, né, o professor Lúcio apontou inicialmente uma questão que é absolutamente destacada aqui pela leitura, né, dos arquitetos, essa é uma situação, esse contorno da área quase aleatória, quase uma coisa que define aquela organização, aquele grupo organizado, porque na verdade tudo isso demanda alguma ação, né, não exatamente de ordenação, que não é mais esse o tema, né, mas uma ação no território que melhore as condições urbanas daí. Mas o que se observa é exatamente isso que o professor Lúcio descreveu, quer dizer, ao longo daquilo que já é urbanizado, onde as pessoas reconhecem uma estrutura pública e vivem a condição de cidadania, ou seja, junto às ruas, onde tem os equipamentos públicos, as escolas e tal, elas constroem, claro, existe uma diferença de renda sensível também, né? Mas elas constroem com melhores condições, estabelecem uma relação com a cidade mais divertida, são os comércios, são as áreas que se abrem, e conforme a gente vai adentrando para o miolo da área, ou seja, para a linha d'água, né, a gente vai encontrando tudo aquilo que é fundo, tudo aquilo que é resto, né? E, portanto, são as áreas que demandam, né, maior intervenção, até porque são as áreas que precisam ter alguma condição ambiental melhor. E aí a proposta passa por aqui, tudo que é cinza é mantido, né? E aí essas áreas em branco são as áreas que seriam os edifícios novos, que mais do que edifícios, na verdade, eu acho que nessas propostas de adaptação à cidade real, né, o que está colocado aqui, que não são arquiteturas que vão segurar essas estratégias, mas são quase que estratégias urbanas mesmo, estruturas urbanas. Então, mais do que um edifício, ele é uma passarela de ligação para a criança que está aqui não ter que descer tudo e subir tudo para ir na escola, né? Ela tem uma ligação, uma cota criada, que ao mesmo tempo é um elemento de paisagem, um elemento novo naquela composição urbana, não é? E ao mesmo tempo sai de um edifício habitacional, que também tem um comércio no térreo, ou seja, não é um edifício com elevador, corredor e apartamentos, né? É muito mais que isso, ele responde a condições urbanas precárias e que ele tenta sustentar, né? Ele tenta compensar. E aí, é claro, a área que era pior, a área deveria virar a área de privilégio, né? Aí, citando até, ele colocou uma frase do Milton Santos, até para recuperar essa ideia de que o fundo de vale, sim, é para todos, né? E é o parque urbano. E por último, uma experiência do PAC, né? Que é de Osasco,
Colinas de Oeste, uma das maiores favelas, e toda essa baixada aqui sofreu uma reestruturação, era também linha d'água com linhão, linha de alta tensão passando por aqui, então essa é a área de intervenção. Isso tudo poderia ser urbanizado, porque de alguma maneira as pessoas já ocuparam com uma certa, com algum critério, e essa área seria a área nova, né? E que se utilizou como referência foi a dimensão da quadra, a unidade urbana de referência foi a quadra, ou seja, aquilo que a gente lê como estrutura de cidade, né? Também nos reportando a ideia da cidade tradicional, e aí como poderia compor essa quadra que não a casa no lote, né? Como é que a gente pode trabalhar o sobrado ao mesmo tempo em que tem a casa elevada e a casa que acontece aqui embaixo, que criando de novo aquelas situações em que as circulações acabam por gerar uma interface com esse espaço público ou coletivo, né? Essas galerias elevadas que acabam dando uma experiência nova, uma complexidade nova nesse espaço do cotidiano. E essa junção, né? O edifício de 4 pavimentos, essa outra tipologia, enfim, a ideia de uma diversidade na quadra, né? Que de alguma maneira é o que nos estimula na cidade, né? A ideia dos contrastes, da diversidade, das possibilidades múltiplas de experienciar o cotidiano. Mas só para finalizar, né, retomando aqui o Milton Santos também, a ideia de que por mais, né, que a gente sofra com a financiarização da lógica do mundo, né, essa condição dos espaços das verticalidades, ou seja, das decisões hierárquicas, né, dessa condição de dizer o que a cidade vai ser, independente da gente, né, a gente também tem, segundo ele, eu acho muito bonita essa ideia, a revanche, né, das horizontalidades, ou seja, dos espaços contínuos, né, das associações, dos interesses comuns, que nada mais é, né, do que o companheiro do Pinheirinho acabou de nos contar, né, essas experiências que fazem com que a cidade aconteça de uma outra maneira. E essa me parece uma questão fundamental, né, e fundamental me parece também essa ideia de que a habitação não é uma conta, uma conta associada a um orçamento estimado. A habitação é uma constituição do território material, do território da vida cotidiana, das diferentes escalas que a gente vivencia, a escala local, a escala metropolitana. Ou seja, a matriz urbana é totalmente alterada, dependendo de como a gente se posiciona, de como a gente constrói esses territórios habitacionais. Obrigado, professora Elisete. Bom, agora eu vou passar para o Dr. Manuel Del Rio, assessor jurídico e representando aqui a Frente de Luta por Moradia. Boa tarde aqui, obrigado pelo convite, cumprimentar o professor, que eu pelo menos conheço ele há muitos anos, né, pelos livros, tá? Mas vamos lá, eu sou advogado da Frente de Luta por Moradia e trabalho com a questão habitacional já há mais de 30 anos, né? Assessoro aí o movimento nessas ocupações e vou apresentar aqui, fiz apenas um roteiro, que na hora que estava vindo de falar, põe foto, não põe foto, mas aí o professor parece que supriu toda a nossa necessidade aí. E nós da Frente de Luta por Moradia, a gente tem uma tese, né, que depois eu posso deixar aí com os meninos aqui, e nós vamos seguir um pouco que é a lógica dessa tese com algumas atualidades. No nosso grupo lá, nós também, como trabalhamos há muitos anos com o pessoal dos cortiços, nós temos um livro de fotos sobre os cortiços, só que está esgotado, nós só temos uma cópia na nossa biblioteca. E também fizemos um livro sobre a fome em São Paulo, que eu vou deixar um exemplar aqui, porque havia muita crítica que se falava que em São Paulo não tinha fome, né? E como nós trabalhamos a campanha contra a fome, então nós temos um livro de fotos sobre a fome em São Paulo. Mas vamos lá, então, porque o tempo aqui é curto, né? Vamos seguir lá. Nós entendemos, né, da Frente de Luta, eu acho que eu vou ficar aqui desse lado, por causa do fio. Nós entendemos
que o problema habitacional de São Paulo decorre da desigualdade social, né? Das diferenças sociais que o professor até falou aqui. Então, o que nós encontramos em São Paulo? 50% da população de São Paulo vive em situação habitacional precária. Favelas dá em torno de 1,5 milhão, né? Estão falando que tem 1 milhão agora, né? Mas 1,5 milhão de pessoas morando em favelas. Cortiços, em torno de 1 milhão, nós falamos, né? De pessoas moram em cortiço. Gozado que em São Paulo eles falam que em favelas tem de 10% a 15%, né, de favelado. E Belém tem 35% de pessoas faveladas. Mas Belém não tem o fenômeno dos cortiços tanto quanto tem em São Paulo. Então, na verdade, São Paulo se equipara um pouco a Belém. Áreas de risco, são 420 áreas de risco que tem em São Paulo, das pessoas que moram em área de risco, em áreas ocupadas, áreas irregulares. Moradias precárias também são 2 ou 3 milhões de pessoas. Moradias precárias é o seguinte: você vai numa moradia na periferia, normalmente a pessoa construiu em todo o terreno, né? Então não bate sol, não tem nenhum espaço. Então uma grande quantidade de trabalhadores moram nessas periferias, nessas moradias que a gente chama precária, né? Sem reboque, sem ventilação, sem um monte de coisa. E ainda nós encontramos em São Paulo, né, moradores em situação de rua. Eu sou presidente de uma entidade que trabalha com moradores em situação de rua, que tem aproximadamente 20 mil moradores em situação de rua. Pois bem, vamos lá? Bom, nós fazemos uma avaliação, que é importante você ver, você tem esse quadro habitacional terrível, que impacta sobre a vida de milhões de pessoas. Qual que é a causa disso daí? Eu acho que isso é importante, vocês estudantes aqui, né, aprofundarem nesse tema. Nós elencamos 4 pontos básicos. O professor falou aqui das favelas, né, de outras cidades, né, que é o Planeta Favela, realmente recomendamos para que todos leiam, né, mas tem uma parte do globo, incluindo o Brasil, que o salário ele é pago, a gente fala assim, abaixo do seu valor, ou seja, o salário que o trabalhador ganha é insuficiente para custear a reprodução dele, para bancar a vida dele, né? O salário é pago abaixo do seu valor. E a moradia, ela saiu do salário quando foi decretado o primeiro salário mínimo em 42, 43, não sei. Então, se você tem uma estatística aí que fala que em São Paulo 74% das famílias recebem até 3 salários mínimos. Em Belém, Belo Horizonte, tudo por aí recebem até 3 salários mínimos. O que é difícil para uma família viver numa cidade como essa com até 3 salários mínimos. Então, essa base salário, a gente fala assim, é a base econômica podre da economia nacional e das outras economias dos países do terceiro mundo, porque ela não assegura a sobrevivência do trabalhador, o que empurra o trabalhador para morar num cômodo de cortiço, na beirada do rio, na periferia, ou numa morada exprimido, por exemplo, 5, 6 famílias numa mesma casa, assim por diante. Bom, combinado com o baixo salário, você encontra a informalidade do trabalho e o desemprego, né? Essas coisas combinam com... porque para manter esse salário baixo, você tem que ter uma grande massa disponível nas cidades, nas grandes cidades, né? Então você tem o desemprego. Hoje você fala assim, nós temos uma realidade hoje que o desemprego caiu. Vocês estudantes devem acompanhar isso, né? Você tem caiu para 6, não sei o que a média, mas isso é média. Por exemplo, na área da juventude, o desemprego atinge quase 25%. Na área das periferias, o desemprego atinge quase 15 a 20%. As pessoas de menor renda, o desemprego aumentou, né? O desemprego era 21% para as pessoas de menor renda
e agora, na última estatística apresentada, subiu para 26% para a área da menor renda, desemprego. Então, essas duas coisas combinadas, elas formam o caldo perfeito para a questão habitacional da cidade. Bom, ligado a isso, você tem a especulação com a propriedade urbana, o mercado imobiliário. O controle das terras na área urbana pelo mercado, ela é fatal para a população de baixa renda, né? Você vê, se toma conta das melhores terras e, inclusive, parece que é um dos melhores investimentos, né? Nem você investindo no mercado financeiro você ganha tanto como investir em propriedade imobiliária na cidade. Tem os dados por aí, né? Tem os dados e agora, inclusive, está acontecendo um fenômeno interessante, como o poder público está jogando dinheiro na construção de moradia. O preço da terra subiu imensamente, né? Os apartamentos subiram terrivelmente. Em São Paulo está muito difícil achar um terreno para construir. Na verdade, essa movimentação de jogar recursos públicos na habitação, que é necessário, ele acabou provocando um efeito de encarecer a propriedade urbana, né? O que acaba dificultando ainda mais o acesso à moradia para as famílias que têm aquele salário lá em cima ou sofrem o desemprego. O quarto ponto aí que é ligado também é a questão do poder público. O poder público é refém, né, da visão patrimonialista e dos setores parasitários da economia. Então, se você pegar, hoje se gasta mais dinheiro com juros do que qualquer investimento em, né, o poder público. Saiu até ontem que aquele aumentozinho do juro que deu acabou repassando 14 bilhões para o setor financeiro, não é? Então ele é refém todos os entes federados. A Prefeitura de São Paulo paga 1 bilhão de juro ano e assim por diante. Então ele é refém do setor parasitário e refém também dos proprietários de imóveis nos centros urbanos, né? Vocês que estudam aqui bastante política, teoria e tal, era o Marx que falava, né? Quem tem a terra tem o Estado, né? Tem o poder. Ou seja, e então o poder público, você vê, hoje aqui o prefeito de São Paulo, ele falou que vai fazer o túnel aqui da água espraiada aqui, 2 bilhões. Outro túnel lá na Avenida do Estado, 1 bilhão. 1 bilhão na Cracolândia. Quer dizer, é tudo, né, vias públicas e tal. Agora, investimento realmente em benefício da cidade, ou coisa parecida, ou da população, você não encontra. Aí você não pode botar, o pobre não consegue botar a criança na creche, vai assim, né? Bem, então esses 4 elementos combinados, e a gente entende que é a causa. Tem outros, né, que pode ser acrescentado, mas é a causa básica dessa penúria habitacional que existe no Brasil em geral, e em outros países também, né? Em outros países talvez teria que analisar melhor essas causas aí, mas no Brasil a gente entende isso daí. A gente tem os dados e tal, mas não é possível colocar. Mas vamos lá. Bom, o que nós entendemos? Como é que você, uma política, porque como a professora falou, já observaram aí, não é só você fazer casa, né? Não é só você fazer casa. Se você pegar o último censo, diz o seguinte, que em São Paulo tem 293 mil domicílios vazios, sem utilização, né? Não mora ninguém, está lá vazio. Está engordando, vamos dizer assim, né? Engordando financeiramente. Isso significa uma cidade de São Bernardo, dentro de São Paulo, vazia, sem ninguém morando. Então a questão não é só fazer moradia, não é só fazer, você tem que ter uma intervenção na cidade mais profunda, e a gente aponta alguns
algumas intervenções. A gente fala assim, ó, tem que estruturar um plano diretor direcionado para a organização de uma cidade compacta. Porque vocês veem, hoje nós vivemos o problema das mudanças climáticas e enchentes que atingem os moradores do morro, moradores do rio, tudo isso, né? Então nós teríamos que ter um plano diretor direcionado para a organização de uma cidade compacta. Então vamos para o outro aqui para a gente colocar. Eu trouxe aqui o exemplo de Barcelona, né? É só um exemplo, que eu não conheço Barcelona, isso eu vi no jornal, tá certo? E precisaria lá ver Barcelona, porque outro dia eu fui falar de Barcelona num lugar e tinha um jornalista lá de Barcelona, porque o plano diretor de Barcelona foi feito na Olimpíada de Barcelona, né? Aí ele falou, mas eles pegaram os moradores em situação de rua e sumiram com eles, quer dizer, lá de Barcelona, né? Então vamos devagar aqui com a coisa, é só para uma comparação. Então aquela ideia da cidade compacta, um plano diretor. Então vamos ver ali, ó, Barcelona tem 1 milhão, vamos dizer, 1.600.000 habitantes da população. São Paulo, 11 milhões. Né? Barcelona está numa área de 100 km, 101 km quadrados. São Paulo está numa área de 1.522 km quadrados. Bom, a região metropolitana, vamos pular. O orçamento de Barcelona, 8 bilhões. O orçamento de São Paulo, 14 bilhões. Orçamento por habitante de Barcelona, 5.500. Orçamento por habitante de São Paulo, 1.339 habitantes. Densidade populacional por quilômetro quadrado de Barcelona, 16.000 habitantes. Densidade populacional em São Paulo por quilômetro quadrado 7.500 habitantes, quer dizer, metade. Então você teria essa política de compactar a cidade, ela teria vários sentidos, né? Você poderia ter a população de São Paulo em metade de São Paulo, num território metade. Se vocês fizerem um cálculo lá, vocês vão ver que ela pode estar em metade do território. Então o que você poderia fazer em São Paulo? Você poderia compactar a população nas áreas boas da cidade e devolver os morros, as encostas, as beiradas de rio à natureza, tranquilamente, porque você poderia ter São Paulo em metade do espaço que ele estaria. Vamos em frente aqui. Bom, nesse plano diretor você teria que acionar aí as áreas de interesse social, ou seja, teria que fazer valer nas regiões consolidadas. Então você deveria ter nas diversas áreas da cidade áreas de interesse social, ou seja, espaços urbanos que ele não pode estar no mercado imobiliário. Ele teria que ser área para proteger a população de menor renda, né? Para acomodar a população de menor renda. Vamos em frente. Não, tudo bem. Política fiscal urbana. Você teria que estipular uma política fiscal urbana, um imposto progressivo. Em que sentido? Em São Paulo, tem gente que tem 2.000 apartamentos, 500 kitnets. Vocês vão falar que é absurdo, mas tem isso, tá certo? É só pesquisar. Seria assim, você teria que ter uma política fiscal no seguinte sentido. Você tem uma casa para morar, 250 metros quadrados, como você fala, né? Uma casa ou um apartamento, você paga um imposto justo, vamos dizer, né? Mas você quer ter um outro para alugar, você já paga imposto progressivo. E se você quiser ter um outro mais progressivo ainda, seria para você impedir que o poder econômico domine o território. Que ele domine o território. Era política fiscal. Quer ter 500 apartamentos? Pode ter 500 apartamentos, mas você vai pagar tal. Pode ter um apartamento do tamanho desse que o Palocci comprou? Pode, mas vai pagar muito imposto de renda. Muito imposto progressivo. Certo? Então, não é mais que na civilização atual,
com a urbanização, não é mais possível esse absurdo que é o caso de São Paulo. Então, você pensar essa política progressiva e taxas diferenciadas de água, luz e coisas assim. Vamos lá. Aqui estou colocando uma proposta, nós trabalhamos lá com os moradores em situação de rua, uma situação dramática. Quem quiser ir conhecer, nós temos lá os espaços, nós temos vários centros de acolhida. O Centro Integrado de Desenvolvimento Social para moradores em situação de rua. O que seria isso? Um centro, ou vários centros, né, onde o morador chega e você vai ver a circunstância, todos os aspectos da vida dele, né, e trabalhar esses aspectos para resgatar ele para a sociedade, né? E continuar a distribuição de renda e emprego. Tem que continuar, porque se não houver distribuição de renda e emprego, você vai fazer sempre. Você pode fazer a moradia, mas a pessoa não se sustenta dentro da moradia. Na hora que ele perde emprego, na hora que o salário dele cai, ele sai da moradia e vai lá né? Tem um fenômeno que o professor citou, né, negócio de que São Paulo está esvaziando, né? Eu temo que, porque na nossa tese nós temos os dados, quando saiu o censo de 2000, saiu também o crescimento, por exemplo, de Itaquaquecetuba, não sei se alguém conhece aqui, que é o município da periferia, Guarulhos, o próprio Guarulhos, Francisco Morato, Ferraz de Vasconcelos. Eu acho que se a gente pegar esse censo, é possível que as pessoas estão saindo da cidade de São Paulo e migrando para essas cidades periféricas, Itapevi, né? Então, esse esvaziamento, ele pode... porque estão falando também que Santo André, Diadema, também perdeu população. Então, vocês podem ver, urbanizou, fica mais caro, evidentemente, não é? Cai a renda, cai o emprego, vai para Itapevi, ou vai para a favela, como o professor citou aqui, que as pessoas saem de uma situação razoável e vai para a favela, ou vai para a beirada do rio. Tem mais coisas aí? Não. Então, só para concluir aí, quer dizer, a gente está apontando isso, nós da frente, lá, a Frente de Luta por Moradia, queria convidar o pessoal que quiser conhecer Cortiço, professor, e nós temos 2 ocupações no centro de São Paulo, 3? Mauá, Prestes Maia e São João. Ela está falando, 3 ocupações, 2 já está com reintegração de posse. O Prestes Maia é um edifício que estava há muitos anos vazio, né? E o movimento ocupou, o proprietário não paga IPTU, né? 6 milhões de IPTU. Desde 86 não paga IPTU, você vê, o poder público não tomou dele, não é? E lá estão morando 360 famílias, muito pobre, né? Então quem quiser conhecer um cortiço vertical, está lá. O de Mauá, as famílias já estão morando lá há mais tempo, tem 140 famílias morando lá, mas se quiserem visitar também, é uma ocupação precária, então a situação é precária, né? São João é mais recente, né, a ocupação. A tese básica da Frente de Luta por Moradia é trabalhar assim, trazer a população para a cidade urbanizada, né, dentro daquela ideia da cidade compacta, porque aí você, áreas de manancial, beirada de córrego, encosta de morro, tem muita terra em São Paulo, mas só que está sob outros controles. Então, se vocês pegarem só o entorno da rede ferroviária federal, que vai ali da Lapa até São Caetano, você parece que dá para construir, ou dá para morar, não sei quantos milhões de pessoas, e que são terras que está tudo ali, e que o Kassab está dizendo que entregar para a iniciativa privada, para, né, assim como a Cracolândia, esse edifício, o Mauá e o Prestes Maia, eles estão na Cracolândia. Quem quiser ir ver lá, né, que tem um projeto do governo lá para Cracolândia. Quem quiser conhecer já vai ver a Cracolândia de perto. Vocês poderiam fazer o seguinte, organizar com os colegas aqui, tanto
para conhecer lá de lá, mas para conhecer lá aqui no centro também, se o professor quiser ir, organizar, e a gente organiza um dia que vocês vão lá visitar Prestes Maia, o Mauá, e está tudo ali. Que eu queria, então, a tese básica da frente é lutar para que as pessoas venham para essas áreas consolidadas, áreas urbanas, né? Vocês viram no último censo, eu vou concluir, tá? No último censo do IBGE, saiu que tem mais gente morando, veio mais gente para o centro. É que nós não temos oportunidade aqui de discutir, tá certo? Mas saiu um mapa, nós não temos oportunidade, mas se a gente pudesse colocar, ele dava para ter uma ideia fantástica dessa movimentação da população na cidade por conta da economia, né? Por conta especialmente da economia. Então, no centro da cidade, é uma das regiões onde aumentou o número de população, né, nesses últimos 10 anos. Na nossa tese, nós estamos falando que nós estamos baseados nos dados do censo de 90 a 2000. E agora saiu de 2000 a 2010. De 90 a 2000, saíram milhares de moradores do centro, né, e migraram do centro para a periferia. Ainda continua migrando, né? Ainda tem esse movimento na cidade. Agora, nesse centro, saiu que aumentou a população no centro. 63 mil pessoas vieram para o centro. E isso é fruto da luta, eu falo que é fruto da luta do sem-teto. Porque em 90, na década de 90, nós tivemos lá como prioridade ocupar prédios abandonados, prédios vazios. Uma vez que não tinha moradia, né, não estava se fazendo moradia naquele período, o poder público tinha parado de fazer moradia, que era Pita Maluf, estava fazendo o Singapura, e não tinha moradia, não tinha nenhuma perspectiva. Então falava, vamos organizar os cortiços e ocupar os prédios abandonados, né? Então, a gente como advogado cabe a dar a fundamentação jurídica para a ocupação desses prédios. Então, a gente juridicamente explica que são coisas abandonadas. Então, coisa abandonada não tem dono. Então, ocupar os prédios. Então, o movimento tirou de ocupar os prédios abandonados. Isso obrigou o poder público a fazer política pública. No próprio governo Fernando Henrique, teve uma época que tinha 20 prédios ocupados lá no centro. O próprio governo Fernando Henrique lançou o PAR, né? Um programa chamado PAR. E depois veio outros programas e o governo fez, olha, que eu me lembro de cabeça. Um prédio na Brigadeiro Tobias, 80 e poucas moradias. O antigo Hotel São Paulo na Praça das Bandeiras, 150 moradias. Um outro prédio na Maria Paula, me parece que 50 moradias. Um outro nas Grutas do Nascimento, mais 60 e poucas moradias. O Parque do Gato, que é lá no Bom Retiro, 480 mil moradias. O Pari Canindé, que deve dar lá, eu não sei ao todo, mas deve dar quase 500 moradias. O 25 de Janeiro, o Olarias. Então, o Riscala Jorge. Devo estar esquecendo alguns. Mas então tem mais de dezenas de projetos que foram feitos no centro. E também a carta de crédito, soltaram a carta de crédito e o Bolsa Aluguel. E isso ajudou a repovoar o centro. Quer dizer, a cidade de São Paulo não pode continuar do modo como ela vai. Ela tem que ter um plano estratégico em todos os sentidos, por causa das mudanças climáticas, e a gente não pode conviver com a população morando do modo como está morando. Desculpe aí estourar o tempo aí. Obrigado. Obrigado, doutor Manuel. Pessoal, gostaria de abrir 5 inscrições para perguntas. Então, só um instantinho. De 2 minutos, por favor, Jéssica. Quer se inscrever? Quem quiser fazer as perguntas pode vir aqui para frente. Jéssica, Letícia, Lígia, Vanessa.
gente, boa noite. Boa noite, pessoas. E, na verdade, tinha separado várias perguntas, mas eu vou ficar só com duas que... Eu queria saber dos palestrantes se há experiências habitacionais de outros países que podem ser utilizadas aqui em São Paulo, né, em especial, e no Rio de Janeiro. E eu queria ouvir também da professora sobre se ela tem conhecimento da experiência dos beneficiados por esses projetos arquitetônicos que você mostrou. E de todos os palestrantes, né, se existem, vamos dizer assim, consequências da desigualdade de moradias dentro das próprias ocupações, das próprias favelas, enfim. E se isso aconteceu também nas comunidades beneficiadas por esses projetos alternativos. E, além disso, bom, pensando que não são casas como a do BNH ou casas naquele estilo arquitetônico clássico, né, sei lá, jardim, não sei o quê, como se o resultado foi satisfatório do ponto de vista de, eu tenho uma casa que é diferente do que normalmente se as famílias ficam satisfeitas. Oi, meu nome é Letícia. A pergunta que eu tenho, na verdade são duas perguntas em uma só. Eu queria saber, foram apontadas basicamente 3 saídas para esse problema da habitação em São Paulo, né? Eu não sou daqui, então eu tenho um constante estranhamento, todo dia eu me deparo com essas imagens, com esses cotidianos, né, que a gente vai tendo experiência no dia a dia, e é chocante, é um choque todo dia para mim. Então foram colocadas 3 saídas, né? Uma saída no interior, com uma ocupação que tem uma determinada configuração arquitetônica, saídas, né, no que diz respeito à própria construção de novas habitações e saídas de ocupação de espaços que estavam até então abandonados. Eu queria saber quais outras saídas, além dessas 3, a cidade pode ter, né, saídas reais, possíveis, práticas. E a segunda questão depois dessas ocupações, né, nos prédios abandonados do centro, qual foi o resultado nesses prédios? O que aconteceu? Houve a reintegração de posse e o prédio tornou a ficar abandonado? Os antigos donos fizeram alguma coisa? Como é que ficou? E qual é a percepção dos outros integrantes da mesa sobre essas ocupações nesses prédios? Que parece ser uma saída bem interessante, né? Que daria para abrigar, sei lá, centenas de milhares de famílias no centro de São Paulo. Obrigada. Boa noite, meu nome é Lígia, parabenizar a mesa aí, que contribuiu bastante, faço geografia aqui na USP. E pelo debate que a gente viu agora, a gente vê como que a população, para ter o acesso à moradia digna, ela precisa lutar, né? E como ela se articula de diversas maneiras. E a gente também vê, pelo lado da universidade, como a produção de conhecimento, ela também, de certa forma, amplia essa perspectiva de luta e de mudança. Mas a gente também, com esses 2 parâmetros, a gente vê como que essas 2 frentes, às vezes, não se comunicam tanto. E eu queria saber da mesa como que essa articulação entre esses 2 pontos, ela pode se dar na medida que o pedido pela moradia digna é feito por todos os palestrantes, né? Então, como essa produção universitária ela pode contribuir na luta pela moradia? E uma pergunta mais para a professora Lisete, que ela mostrou diversos projetos arquitetônicos, e aí eu me pergunto como esses projetos, eles de certa forma alteram a realidade das pessoas, o cotidiano delas, mas como eles ultrapassam essa alteração de cotidiano e como esses projetos integram as pessoas num direito à cidade, num acesso à cidade, numa moradia digna, que incluam elas, não na lógica da cidade, mas de maneira a modificar a lógica da cidade que elas não estão inclusas. Oi, gente, eu sou Vanessa, eu faço parte, estou no 2º ano aqui das sociais, eu faço parte do coletivo Florestan e também construo a ANEL. Eu queria comentar primeiro que a desigualdade social, que foi tanto mencionada aqui, assim como a dificuldade que os trabalhadores têm numa cidade como São Paulo, também são refletidas dentro da universidade. Então a gente pode, muito rapidamente, parar e ver quantos negros a gente tem nessa sala de aula, e não só aqui, como por fora dessas salas, enfim, toda a USP, um número bastante restrito.
A gente sabe que a gente passa por todo esse filtro do vestibular que impede com que os trabalhadores entrem aqui, e há aquela inversão de que os que mais precisam, os que têm menos dinheiro, acabam, para poder ter acesso ao ensino superior, ainda de forma precarizada, usando o pouco que tem em uma instituição privada. Então, peraí que eu esqueci para falar. Lembrei, é que, para além de todas essas dificuldades que os filhos da classe trabalhadora se deparam, os poucos que conseguem entrar aqui ainda tem uma série de problemas relacionados à permanência estudantil. Então, esse ano, a demanda era de cerca de 10 mil moradores e o tanto de vagas que foi aberto foi de apenas 1.000. Então, eu queria deixar para a mesa, se fosse possível, que comentasse um pouco a inserção da juventude diante desse quadro. E uma outra coisa que o professor comentou no final, eu acho que é muito importante realmente a gente tentar organizar essa visita, tanto à ocupação do Pinheirinho quanto aos cortiços, para a gente, primeiro, ter um choque de realidade em relação aos cortiços, segundo, para a gente poder ver a materialização de como as lutas realmente conseguem ganhos, e por fim, para que a gente consiga estreitar uma relação que deve existir, que é de aliança entre trabalhadores e estudantes. Obrigada. Bom, boa noite, gente. Eu sou o Irá, sou do primeiro ano aqui das Sociais, eu sou da juventude do PSTU também. Eu queria primeiro cumprimentar todo mundo que está aqui na mesa, acho que a gente fez um bom debate. E acho que um aspecto que ficou bastante claro aqui em algumas falas é que o problema da habitação ele não está ligado, ele não é um problema isolado, ele está ligado a diversos outros fatores, como o problema dos baixos salários, o problema do desemprego, o problema da falta de acesso à saúde, à educação, etc. E aí acho que é importante a gente pensar quais são as políticas que o nosso governo tem para solucionar exatamente esses problemas que estão todos relacionados. Então, se vocês forem ver hoje, em nome do combate à inflação, a gente tem um corte de 50 bilhões no orçamento, que atinge, por exemplo, a educação pública e atinge também o programa Minha Casa Minha Vida, que já é um programa que coloca a responsabilidade da construção de moradias na iniciativa privada. Além disso, ainda corta o orçamento desse programa. A gente está vendo vários casos aí de despejos que estão sendo feitos de famílias, de comunidades para a construção das obras da Copa. E acho que é importante a gente ressaltar também como tem um claro viés esse governo, como ele escolhe um lado para defender. O fato de ele colocar todos esses projetos nas mãos da iniciativa privada coloca que ele escolhe o lado realmente dos empresários, dos banqueiros. Alguém informou aqui que a gente gasta muito dinheiro com a dívida. Praticamente 36% do nosso PIB é para gastar com a dívida, com os banqueiros e com os grandes empresários, e para habitação acho que está em cerca de 3%, eu não me lembro mais ou menos, mas é mais ou menos isso. Então, como é importante a gente construir uma alternativa que seja uma alternativa dos trabalhadores para resolver esses problemas. Então, por exemplo, a gente viu aqui várias tentativas de solucionar os problemas. Alguma coisa que poderia ser feita era, por exemplo, o companheiro da ocupação ele falou da substituição que se faz dos mutirões pelo Minha Casa Minha Vida, pela construção por empresas privadas. Por que não fazer um plano de obras públicas que absorva as pessoas que estão desempregadas hoje e colocar, além de absorver esses desempregados, colocar a construção de moradia, colocar a construção de hospitais, porque não adianta só construir moradia se você não tem infraestrutura nesses lugares, se você não tem um hospital para atender essas pessoas. Por que, na hora de combater a inflação, não congelar os preços dos alimentos, os preços de consumo básico, ao invés de pedir para os trabalhadores não reivindicarem mais salário, para concluir, para não reivindicarem mais salário do que já estão reivindicando. Então é importante a gente construir ferramentas e construir uma alternativa que seja pelo lado dos trabalhadores. Aí, por último, para encerrar, eu queria saudar realmente os companheiros do MTST, da ocupação do Pinheirinho, da Frente de Luta por Moradia, que são espaços onde os trabalhadores podem construir essa sua alternativa, o seu próprio projeto para solucionar esses problemas. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma rodada para considerações finais da mesa. Eu vou só sugerir a gente inverter a ordem, acho que até para dar uma mudada no debate. Bom, então vamos começar, Dr. Manuel, por favor. Colocar só um instantinho. Eu vou colocar o tempo de 7 minutos para o encerramento. É claro que a gente tem, só para que a gente tenha a próxima mesa também. Convido todo mundo a ficar às 8 agora, a mesa transporte em questão. Outro debate tão importante quanto esse daqui. Por favor, professor.
Eu vou ser breve, né? E vou deixar as outras questões para ele. Vou falar mais do que me toca aqui, o que me perguntaram o que aconteceu depois das ocupações, né? Então, a maioria dos prédios que foram ocupados foram transformados em moradia popular. Hotel São Paulo, um prédio na Maria Paula, na Asdrubal do Nascimento, na Ana Sintra. Então, por exemplo, o movimento ocupou aquele hospital que estava desativado aqui perto da Paulista, em 98, acho que foi. Lá não conseguiu, porque é uma coisa da Previ, né? E que ia ser transformado num shopping, numa coisa assim. As pessoas moraram lá, mas de lá se negociou mais 2 prédios lá no centro de São Paulo, na Ana Sintra, e assim. Então, para finalizar essa questão, a maioria demora, mas dá certo, né? Riachuelo tem um projeto que foi ocupado, o Hotel São Paulo, que eu falo, o Riscala Jorge, o Brigadeiro Tobias, o Ana Sintra, o Pirineus. O Pirineus, aliás, gente, aqui era um conjunto de sobradinhos da USP. Eu não sei se era da USP, ele estava fechado, né, as janelas com alvenaria, tudo. O pessoal chegou lá, arrebentou e mora 42 famílias lá. Foi feito um projetinho para aquela área do Pirineus. Então a maioria, agora nem todos acaba também dando certo. Tem alguns lá no centro que o sem-teto ocupou e depois a Caixa negociou com o proprietário e